Paz, amados, tudo bem? Estamos aqui pelo horto e trazendo uma meditação para vocês em relação ao trabalho de missões, a vida em missões, né? E um texto que eu estava lendo esses dias, eu peguei aqui no meu celular, esse texto está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: porque diz a Escritura, o apóstolo Paulo aqui, ele está referindo à lei, né? A lei mosaica, as escrituras que ele tinha da época, né? Então, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Não ligar a boca do boi. Há muitos anos, eu fui numa chácara e é interessante, tinha um boi que eles colocavam para, se eu não me engano, era para moer cana. Então eles colocavam o boi ali e aquele boi passava o dia ali devagarzinho, ele andava devagarzinho, né, fazendo aquele círculo e girava um moinho e eles iam moendo cana. E aquilo era o dia inteiro. E algo que era interessante que eu observei é que ele tinha algo na boca, mas era para comer. Então era colocado, parecia um saco, né, que eles colocavam na boca. E aqui dali eles amarravam e dentro tinha a comida. E assim, a gente fica vendo tendo essas experiências, né? Quando acabava a comida, ele simplesmente tirava aquele saco ali e colocava mais comida e assim ia por diante. Tinha um momento que tinha que parar também, ainda tinha essa. Parava, aí tinha o lugar da água, ia beber a água e tá, né? Então a gente vai entendendo, e o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso também, que ele diz, por acaso Deus tem tanto cuidado assim dos animais? Não está falando de vós? O cuidado de Deus em colocar aquilo ali na lei é para ativar a cabeça, a mente, né, do ser humano, que é tão endurecido, né, pelas suas ideias. O ser humano, ele assim, estava na lei, ó, você tem que cuidar do seu boi. Seu boi está trabalhando, dê a comida para ele, dê água para o boi. Não vai deixar o boi ficar sem água e sem comida. E estava na lei, e era uma ordem, não ligarás, não colocarás, né, buçal, em outras palavras, na boca do boi que está trilhando. Ou seja, o boi, se ele está trabalhando ali, ele tem que se alimentar. No versículo anterior, no versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os presbíteros. Os presbíteros são os pastores que estão diante da obra, né? Tem uma série de divisões nisso aqui, né? Existia aquele pastor que ele estava mais à frente, a cargo de uma congregação local. Vamos imaginar uma cidade, né? Você tem uma cidade bastante grande, então tem vários grupos, com várias congregações, onde as pessoas se juntavam, e ali tinha os pastores que estavam à frente. E também tinha os presbíteros. Os presbíteros, eles eram pastores que eles ficavam à frente de cuidando vários desses grupos aí, né? Então eles tinham bastante trabalho para poder, né, fazer. Outra que vindo atrás de água acaba fugindo do raciocínio dele. Então, no versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, que os presbíteros sejam de dobrada honra. É eles que estão presidindo, é eles que estão aí à frente, é eles que estão levando a carga, é eles que estão fazendo a coisa acontecer, puxando o carro. São eles que estão à frente da igreja, são eles que se preocupam com os detalhes, tanto com os detalhes das coisas, como também do todo o trabalho em andamento. Então eles têm que ser honrados. Infelizmente nós vivemos hoje numa sociedade onde existe a sociedade hoje maligna. Ela tenta passar para os próprios membros da igreja a falta da honra em relação à liderança da igreja. Eu não estou falando só de igreja, a gente pode falar de um projeto, a gente pode falar de um trabalho em si. Você está à frente de um projeto, tem alguém que está à frente. Então tem aquele espírito hoje, que é um espírito muito de rebeldia, sempre está se levantando contra aquela pessoa que está à frente daquele determinado projeto. Então
São espíritos malignos, a gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui, né? Mas ele diz o seguinte, olha só. Ele vai dizer assim, que esses presbíteros, eles têm que ser tomados, eles têm que ter dobrada honra. Você tem que honrar mais eles, né? É interessante que as pessoas, elas se você encontra um médico, o médico necessita ser honrado pela profissão que ele faz. Se você encontra uma autoridade na cidade, nós estamos aqui, ó. Eu fui bem aqui, antes de vir pra cá, eu fui aqui tem um negócio de polícia aqui, né? Da polícia municipal. Aí eu dei uma passadinha lá, tem três irmãos que... três conhecidos meus, né? Que trabalham aí. Eu fui lá e perguntei, fulano tá por aí, tá? E eles estavam de fardada. Não tá na viatura, não sei o que, tá. Então, são pessoas conhecidas, tem um que serviu comigo no quartel, tá aí. Tem dois que eram da nossa igreja, hoje estão em outra igreja, né? Mas assim, são bem amigos nossos, eu encontro eles no meio da rua, estão sempre cumprimentando, né? Mas eles são autoridade. E a gente tem que aprender a honrar. Se você encontra o prefeito da cidade, o vereador da cidade, tem que saber honrar, que são autoridades. E aí a Bíblia, quando vai falar da liderança da igreja, do presbítero da igreja, ele vai dizer o seguinte, que seja tomado em dobrada honra, tem que se honrar. Essa pessoa, ela não está apenas presidindo, ela não está apenas à frente de um trabalho, mas ela também está ali sob uma ordem do Senhor, levando a obra de Deus sob a ordem do Senhor. E aí a Bíblia também vai falar aqui, deixa eu ler aqui para você. Ó, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Trabalham na palavra. E aqui eu quero terminar. Eu sou filho de pastor, sou neto, meu avô paterno, meu avô materno era pastor, abriu muitas igrejas, chegava em lugares do Ceará que não tinha nenhuma igreja, ele chegava ali e iniciava a igreja. Então meu avô, esse era o meu avô materno. O outro, meu avô, ele era mais, por mais que nunca foi consagrado a pastor, mas ele estava à frente das reuniões de pastores, para dar estudo a pastores era chamado, né? E no ministério de onde ele era, isso lá no Ceará e também aqui no Mato Grosso do Sul, era considerado como pastor. Tinha gente que chamava pastor dourado, não importa, mas sempre também à frente. O meu bisavô era missionário, pastor também da igreja neotestamentária, trabalhou com grupos canadenses aqui no Mato Grosso. Então assim, a gente vem de uma família que eu tenho bastante tios que são pastores, primos pastores, avós, meus pais. E eu cresci nesse ambiente, vendo tudo isso. E uma das coisas que choca bastante a gente é a falta de consideração por muita gente da própria igreja, de não considerar o trabalho que é feito por aquele que está à frente. Ou seja, vamos lá, se você é um médico, tenha consideração, o trabalho médico é uma benção. Se você é um presbítero, se você é um dentista, uma consideração. Se você é um policial, tenha consideração. Eu lembro de um determinado pastor da nossa igreja, ele já tinha uma certa idade, né? Pessoa já de idade, e ele chegou pra mim, eu era adolescente, né, e tava empolgado assim pra fazer a obra e tal. Eu sei que esse pastor, ele chegou pra mim e ele falou assim, eu como adolescente, acho que tava na época, acho que tava até eu e tinha mais outros adolescentes assim, a gente tava naquela, a gente pegar folheto, sair, evangelizar, tá? E esse determinado irmão, esse pastor, né, ele falou o seguinte, olha, você tem que ter bastante cuidado com as pessoas mundanas, porque elas vão sempre passar uma ideia para você que a obra de Deus não é um trabalho. Ou seja, o trabalho que ela faz é um trabalho. Se o camarada é um vigilante, aqui dali é um trabalho. Se ele trabalha como contador, aqui dali é um trabalho. Se ele trabalha como médico, é um trabalho. Se ele trabalha como dentista, é um trabalho. Se ele trabalha como faxineiro, é um trabalho. Se ele trabalha como cozinheiro, é um trabalho. Tudo que ele faz para ganhar dinheiro e se manter, para ele é um trabalho digno, né? Ou seja, ele está indo lá, faz aquilo ali e ganha dinheiro e mantém a casa dele. É um trabalho. Só que ele
E aí esse irmão ele começou a explicar, as pessoas mundanas, elas não têm a obra de Deus como trabalho. Agora por quê, né? E depois, interessante, depois de muito tempo, o meu pai também chegou para mim e falou a mesma coisa. Eu lembro uma vez a gente andando dentro do carro, meu pai chegou e falou a mesma coisa. Eu só lembrei do que esse outro irmão tinha falado, né? Meu pai falou, o grande problema na obra, e que muita gente desiste de fazer a obra de Deus, é porque pessoas mundanas, carnais, né, avarentas dentro da palavra, não tomam a obra de Deus como trabalho. Ou seja, às vezes essas pessoas elas tomam a obra como um hobby. Elas vão fazer quando elas podem. Quando elas podem, elas vão fazer. Tá? Quando eu posso, eu faço. Muitas vezes é só aquele trabalho de final de semana. Durante a semana, elas estão na vida delas, trabalhando, ganhando dinheiro, coisa e tal. Então, elas só vão dar o tempo delas no final de semana. E isso não acontece com o pastor. O pastor emenda muitas vezes a semana inteira. Tá? Às vezes o pastor tira ali a segunda-feira, né? O dia da segunda-feira, você tem que tirar. Mas, rapaz, cuidado aí, Samuel, vou cair. Então, tem que tirar um dia, mas às vezes se você deixar, nem segunda-feira você vai ter. Emenda assim, ó, de domingo a domingo, na segunda um monte de coisa, né? E também o horário, não tem horário. O pessoal entra geralmente tal hora, o pastor não tem esse negócio não. A vida dele é o trabalho em si, né? Precisar tá de... E isso é uma verdade, eu aprendi isso aí, escutei de duas gerações, né? Um senhor bem de mais de idade, um irmão bem mais de idade, e depois eu fui escutar também do meu pai. E a gente vai fazendo uma observação, é isso. As pessoas elas não consideram aquele que trabalha na obra como um trabalho. Agora, eu já pensei bastante por que, né, que as pessoas não consideram. As pessoas não consideram porque é o seguinte, aquele que trabalha na obra, ele não trabalha por causa do dinheiro. Pegou aí? Mistério? Você pegou? Uma pessoa comum, ela se sujeita a sair aqui dessa nossa região, né, do centro-oeste brasileiro, ou aqui eu tô aqui no Paraguai, né? No Paraguai seria a região leste do Paraguai, tô na fronteira aqui. Mas ela sai aqui dessa nossa região e ela pode ir para o sul do Brasil, ela pode ir para o norte, ela se mete lá no meio da Amazonas lá para ganhar dinheiro. Ela pode, alguém que mora numa cidade pequena, sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, se tiver a oportunidade de ganhar dinheiro. E alguém que está numa cidade grande vai para uma cidade pequena se ela tiver a oportunidade de ganhar dinheiro. Quem faz a obra não se move nesse mecanismo. Ele não faz movimento nenhum por causa do dinheiro. Ele faz movimento por causa do chamado. Às vezes você está até fazendo trabalho aqui num lugar onde você tem uma maior entrada financeira. E aí muitas vezes Deus te leva a sair daqui, você vai para aqui desenvolver um trabalho com entrada financeira bem mais abaixo, mas você vai e você submete aquilo ali. Isso por quê? Porque o objetivo de quem está na obra não é o dinheiro em si. Por mais que você precise do dinheiro, você paga aluguel, você paga água, paga luz, tem que se manter, comer, né? Mas não é o objetivo central. Então, a própria igreja, ela está escutando isso constantemente, ó. A obra de Deus, ninguém que faz a obra vai fazer por causa de dinheiro. Tá. Então a pessoa fala, bom, se aquele que faz a obra não faz por causa de dinheiro, então não é um trabalho. Ele tem que ter uma outra forma de ganhar o seu dinheiro e fazer a obra, igual eu faço. Só que ele não está com a carga em si. Então, resumindo aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, ele diz assim, e principalmente dobrada honra àqueles que trabalham na palavra. Ou seja, aqueles que estão constantemente ali, à frente do trabalho, né, cuidando das pessoas, dando a palavra. E trabalhar aqui na palavra não é só você tirar um momento para sentar e fazer um estudo. Trabalhar na palavra, ela vai incluir você todo o processo que você vai ter que gerar para que o momento da palavra possa ser dado ao povo. É igual, vamos dizer assim, aquele que prega a palavra é mais ou menos igual aquele que pega
a panela... Deixa eu tentar aqui fazer uma comparação aqui para que você possa entender. Aquele que prega é igual aquela pessoa que pega a panela e a colher e pega a comida e vai colocando no prato da outra lá para servir a outra pessoa, o alimento, né? É isso aí. Só que você que tem um pouco de juízo na sua... Até chegar esse momento da pessoa sentar à mesa e alguém pegar a colher e colocar no prato, quantas coisas são envolvidas por trás? A própria casa em si, ter aquela mesa, a mesa arrumada, a toalha que foi colocada em cima, o prato limpo. Quem é que limpou aquele prato? A comida que foi feita. Até o feijão, quem foi que fez o feijão? O arroz, a salada. Quanto tempo foi levado para fazer aquela comida? E não é só fazer a comida, mas é ter os meios de obter a comida. E aí, vamos dizer, a igreja é isso, sabe? Trabalhar na palavra, irmão, não é só você pegar um bom estudo, chegar lá e, né? Tudo que envolve todo momento, todo o processo, desde a fabricação do alimento, vamos dizer assim, colocar a mesa, tudo. E quem está fazendo, quem tá à frente do trabalho? Seja numa igreja, né? Quem está levando o trabalho. Esses são aqueles que trabalham na palavra, né? E aí a Bíblia diz mais, trabalham na palavra e na doutrina. E aqui diretamente eu falo por aqueles que têm responsabilidade, né, pela doutrina bíblica. Se tem alguém, e aqui eu vou falar com pastor, né, missionário e pastor, serve para quem está no campo de missões. Se tem alguém que é preocupado e é o que vai ser cobrado pela doutrina ali daquela congregação, é o pastor. É só você olhar as igrejas de Apocalipse. Quando o Senhor Jesus ele vem fazer uma cobrança, ele não vai chegar para o porteiro, nem vai chegar para o irmão criticão, e nem vai chegar para, sei lá quem, o sabichão, aquele que sabe muito de teologia da igreja. Não, ele vai chegar para o anjo da igreja, e ele vai cobrar do anjo da igreja aquilo ali que foi feito. Irmão, isso é sério. Então, se aquele que está à frente de uma igreja, ele tem a responsabilidade da palavra e da doutrina, a palavra que eu já falei, todo mecanismo da forma de que chegar o momento do pessoal sentar e comer, tá? É isso aí, não é só você sentar e comer. Quem trabalha na palavra é isso aí. E a doutrina é aquele que tem a responsabilidade. E aí voltando ao nosso assunto aqui, pra gente terminar, né? Muita gente não tem isso como trabalho. Desanima, muitas pessoas desanimam. Eu acho que o segredo aí, o antídoto contra esse veneno é o seguinte: é você não esperar reconhecimento das pessoas. É você simplesmente buscar de Deus o chamado de Deus. Você tem um chamado, você entender que Deus colocou ali e você vai. As pessoas que reconhecem, né, e que somam com você, amém. Se eles somam força e vai. Aqueles que não reconhecem, irmão, você tem que ter cuidado. Vai ter aquelas pessoas que são os trabalhadores de hobby, né? Aqueles que vêm final de semana só. E eles vêm com aquele ar de que, ó, você... Ou seja, é ele que sabe. É o que vem só final de semana e olha lá na igreja, mas é ele que sabe. Então essas pessoas você tem que, cara, ter uma noção, né? Tem que trabalhar com todo mundo, lógico. Você vai ter que envolver todo mundo, lógico. Mas você tem que ter noção com quem que você vai trabalhar. Isso para proteger o seu próprio coração, né? E sobretudo, não esperar aquele reconhecimento, sabe? Se não estão me reconhecendo o meu trabalho, às vezes eu falo para minha esposa isso, né? Eu falo assim, Mina, você para chegar onde você chegou, não só pelo fato, não é pelo fato de ter casado comigo, casou comigo, eu era um missionário, não, mas as decisões que a minha esposa fez, ela não fez uma decisão só para casar comigo, ela fez uma decisão também para viver a vida que eu estava levando. Minha esposa estava no Japão, trabalhando muito bem, ganhando muito bem, isso em 90 no ano 2000, isso aí, há 20 anos atrás, né? Estamos 20 anos casados já. E ela tomou a decisão de deixar o emprego, de sair do Japão, voltar para cá e trabalhar com a gente, casar comigo e a gente trabalhar em aldeia indígena. Então eu falo muito assim para ela, as decisões você tem que entender que
a posição que você está, ela é formada pela uma série de decisões que você já tem tomado. Então não deixa você não pode deixar uma pessoa, às vezes vem pessoas querendo se comparar, né? Eu falo da minha esposa, mas pode ser um outro missionário qualquer. Então você não pode se comparar. Uma série de decisões que essa pessoa fez para estar ali e a carga que aquela pessoa tem do trabalho que ela está levando. Então você tem que ter muita consciência em relação a isso aí. Não esperar aquele reconhecimento de ser ninguém. Tá? Me reconheceu, eu estou feliz. Me reconheceu, eu estou triste. Não. Você vai ser cobrado do mesmo jeito do Senhor, que é a obra do Senhor. E tocar o barco para frente, entendendo que a recompensa ela vem do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar, que o Senhor possa levantar muitos obreiros. Aqueles que querem fazer a obra missionária, não é nada fácil, seja a obra de Deus de uma forma geral. Ir para o campo de missões, não pensa que sabe? As barreiras são bem grandes, são fortes, que vêm sobre a sua vida. E os maiores ataques que você sofre não é nem de fora. Os maiores ataques que o missionário sofre é de dentro da sua própria casa, no caso da sua própria igreja. Falta de reconhecimento, desprezo por outras pessoas, né? E isso o missionário ele tem que estar muito consciente que isso aí existe e ele tem que focar para frente, fazer a obra, confiar no Senhor e sabendo que quem nos mantém desde do nosso salário, nosso aluguel, nossa água, nossa luz é o Senhor e também mantém a nossa moral, né? A nossa firmeza, o desejo de seguir para frente fazendo a obra também é o próprio Senhor. Bem? Um abraço, Deus te abençoe, até mais.